Oi, já está conectando e a gente retoma. Oi, Fala, Júlio. Edu. Voltamos. Voltamos. Vamos Acho que é o ver. horário que está congestionado, né? Esse horário das 8 deve ter muita Pode live. ser, pode ser. A gente fica concorrendo com live do Paul McCartney, coisa assim. É, Claro que não é tão interessante quanto história indígena, mas tem é, quem goste, é estranho, tem mas tem quem quem gosta. gosta. Bom, o pessoal está voltando aos poucos. A Márcia, Tá. nossa querida colega. Então Ah, é vamos, verdade. vamos, vamos retomar, Edu, por favor. Então, Júlio, eu tava exemplificando como você havia perguntado, né? Sobre como, de alguma maneira, fazer história indígena nos moldes que a gente tem discutido até aqui, Isso. debatido até aqui. Ela, de alguma maneira, ela desafia certos pressupostos ou certos modelos bastante consagrados na história e na historiografia, né? Então, eu estava dando o exemplo da conquista, né, do México, da conquista do Isso. Peru, e a mesma coisa aconteceu na América Portuguesa, de algum modo. Né? Os indígenas vão, por objetivos próprios, por uma pauta política própria, por uma agenda política própria, se aliar com os portugueses, com alguns portugueses, por vezes, não com outros, em certas situações e não em outras, com os religiosos e não com as autoridades civis. Quer dizer, eles estão olhando para esse mundo que está acontecendo e estão selecionando, estão tomando decisões, né, como faz qualquer Claro. sociedade humana. E esses exemplos se multiplicam, né? Se a gente avança um pouco mais nessa história colonial, a gente tem, por exemplo, no Brasil ainda a ideia de que a principal fonte de mão de obra na história do Brasil colonial foi de matriz africana, né? E isso, quando você vai estudar o norte do Brasil, toda a região centro-norte do Brasil, essa mão de obra é indígena, na verdade. Então há uma É, escravidão indígena aí muito significativa na construção, né, desse mundo colonial para essas regiões. Portanto, também você questiona essa centralidade do tráfico negreiro na economia colonial, claro, claro, etc. Quer claro. dizer, há toda, portanto, uma série de, de, de abertura de perspectivas que vão questionando certos pilares, né, de uma história mais fechadinha na ideia de um sistema colonial, metrópole colônia, as contradições, etc. Os europeus dirigindo esse processo o tempo todo, e, enfim, tem muitos outros exemplos disso também no mundo contemporâneo, das fronteiras do Estado Nacional Brasileiro, mexicano, tudo isso tem aliança com indígenas Certo. e por aí vai. O V. Diniz colocou, e antes de ter travado e a gente interromper, outras pessoas tinham levantado questões muito próximas, muito parecidas, Aham, acerca da, da noção de subalterno aham, presente em várias áreas da historiografia hoje. aham, De que maneira ela pode participar da construção da uhum, história indígena? Havia inclusive uma pergunta que agora se perdeu, porque estava na. Havia uma pergunta que comparava uma história, daí lógico, no período colonial, uma história indígena a partir da perspectiva dos subalternos, com uma história africana a partir da perspectiva dos subalternos. Mas eu acho aham. que o eixo que moveu várias das perguntas é essa discussão sobre os subalternos na história, ela está presente na história indígena? Tem algum caminho por meio do qual ela possa entrar? Aham. Eu acho que sim, Júlia, ela está presente, né? É um conceito que eu acho que serve para iluminar alguns aspectos da realidade ameríndia dos últimos 5 séculos. Por quê? Porque eu estava dando exemplos nos quais as populações ameríndias, por exemplo, fizeram alianças relativamente simétricas com espanhóis, por exemplo. Mas é claro que isso vai mudar. Isso não vai durar até o final do período colonial, né? É claro que o resultado, entre aspas, final do período colonial, ele é um resultado que leva as populações ameríndias a, em sua grande maioria, não todas, na verdade, mas em sua grande maioria elas estão, de alguma maneira, submetidas a poderes coloniais e depois aos Estados-nações. Embora isso não é no continente inteiro, quer dizer, há regiões desse continente aqui muito importantes e amplas que serão efetivamente, entrarão efetivamente para algum tipo de controle e domínio dos Estados-nações ao longo do século XIX e do século XX. E isso é um processo que está em curso ainda em algumas regiões desse continente, cada vez mais minoritária, né, em regiões cada Claro. vez mais minoritárias, mas ele ainda ocorre.
Então, de algum modo, não há como nós negarmos que as populações ameríndias se encontram hoje nesse continente, né, em situações de submissão, de algum tipo de submissão política aos Estados-nações. Muitas delas, Claro. talvez, se pudessem escolher, não fariam parte desses Estados-nações. Então, há uma relação aí de hierarquia, né, claro, vai ter efeitos na cultura ameríndia. Em geral, são as populações que estão sob algum tipo de pressão e domínio político, que tem que compreender, né, os dominadores, os que estão acima da hierarquia política, e não o contrário. Sim. Então, é claro que essas populações irão se aproximar, né, dessas culturas de matriz ocidental. Elas querem aprender a ler, escrever, e querem defender seus direitos, querem escolas. Agora, é claro que isso impacta em transformações na sua própria cultura. O que também, ou seja, eu aproveito para comentar um aspecto bem interessante, penso eu. Nós estamos muito acostumados, eu acho que a pensar os indígenas como culturas tradicionais, num sentido bastante ingênuo, e que, portanto, eles não deveriam se transformar, né? Sim. Quanto mais transformação, eles seriam menos indígenas. A gente tem um pouco essa equação na cabeça, né? O indígena Que de é algo um pouco verdade, paternalista também, né? que é um pouco paternalista, é um pouco etnográfico também, acadêmico, que quer as culturas em estados anteriores, para a gente ir lá visitá-las como se fossem museus vivos. E essas comunidades estão enfrentando desafios, enfrentavam no período pré-hispânico, enfrentam no século XVI, XVII, e estão se transformando. E a transformação pode ser veículo de continuidade, ela pode ser veículo de criação de laços Claro. comunitários que se fortalecem, ela pode trabalhar a serviço da continuidade cultural, portanto, da continuidade de existência dessas outras humanidades e culturas, desde que elas sejam escolhas, claro. É claro que uma transformação que é imposta desde fora, como uma imposição, essa tende a ser destrutiva, né? Lógico. Agora, as transformações que a comunidade vai, de alguma maneira, escolhendo, né, elas são, muitas vezes, veículos da própria continuidade de existência daquela comunidade. E reforçam o sentido de uma história daquela comunidade. Todo o Sim, processo de mudança porque se vai passando. sim. De história como alguma coisa que eu elejo, né? Alguma coisa que eu escolho certas Isso, né? transformações e não outros. Abro mão de certos valores e não de outros. Mudo a roupa, mas não mudo a maneira de fazer a casa de reza, a maneira de celebrar certas, ou de plantar o milho e assim por diante, né? Certo. Edu, várias pessoas também perguntaram, pediram bibliografia. Eu Aham. não sei, mas o mais fácil é remeter para a página do SEMA, que lá tem É, bastante material, né? isso, exatamente. O mais fácil é. Lá nós temos uma seção do site que se chama, acho que produção dos pesquisadores, não lembro de cabeça agora, mas está lá no menu principal. E aí então lá as pessoas encontram textos produzidos pelos pesquisadores do SEMA, mas nesses textos tem bibliografias também, claro, sobre os temas que são ali tratados. Então, a partir dali, você pode ir ampliando esse leque de leituras de pesquisadores brasileiros. Alguns ali também são colaboradores mexicanos, americanos e etc. Mas nesses textos e artigos tem bibliografia farta. E uma outra fonte de bibliografia, ela pode ser os programas das disciplinas que eu dou aí no Departamento de Claro. História, que estão também no site do Departamento de História, tem um setor lá de programas e disciplinas, vocês encontram lá também. É fazendo uma busca no Google, né? Curso de História USP, Isso, História indígena, ou pelo seu nome, isso, Eduardo Natalino, isso. acaba caindo nos programas Acaba caindo direto e nos programas também. que dá um roteiro também, né? Para além da Sim, bibliografia, dá um roteiro de estudo. O próprio programa, no fundo, é isso. É o é, caminho que você vai seguir naquele semestre e que alguém pode seguir aham, olhando de fora, né? sim, sim, estão lá de Bom, História da América Pré-Hispânica, História Indígena Colonial, são os que eu dou com mais regularidade lá. apareceram temas
de vários ramos, ligados a vários ramos ou caminhos da historiografia, de que maneira, nas perguntas, e de que maneira eles poderiam contribuir, história decolonial, história global, etc. Eu não sei se a gente consegue falar disso agora, porque isso implicaria abrir uma discussão muito mais ampla, não é? Com Aham. matriz teórica das mais variadas, etc., matrizes teóricas das mais variadas. Então, eu peço desculpa, mas acho que não dá agora para a gente discutir isso. Mas eu queria que você me falasse um pouco, falar para todo mundo, na verdade, é óbvio, Edu, como a gente evita aquele abismo que costuma acontecer, como a gente evita na história indígena, aquele abismo que costuma acontecer entre o trabalho acadêmico, a pesquisa acadêmica, os estudos acadêmicos e a sala de aula do ensino básico, né? Uhum. Quando a gente olha o material didático que circula por aí, a história indígena está presente em maior ou em menor grau, conforme, lógico, a Uhum. qualidade, o enfoque, a preocupação das obras, mas ela ainda tem um espaço muito pequeno. Tem um espaço muito pequeno. Ao mesmo tempo, todos aqueles desafios que você falava para estudar a história indígena, eles se colocam também, pelo menos em parte, para o professor que vai dar aula no Fundamental 1, no Fundamental 2 ou no médio. Aham. Aham. Como é que dá para lidar com isso e de que forma a gente consegue fazer com que o ensino escolar da história indígena ele seja mais sólido, ele seja mais difundido, ele esteja mais presente no cotidiano dos estudantes, das estudantes do básico, do ensino básico? Aham. Então, Júlia, esse é um tema bastante, acho que um dos mais interessantes também, né? Quando você perguntou lá atrás dos desafios, né, de estudar a história indígena, né, eu esqueci de mencionar esse, e eu procuro contemplá-lo bastante nos meus cursos. Eu tenho essa preocupação, né, de dialogar muito com os professores, com a formação de professores, né? Acho que nós somos, em primeiro lugar, também professores, né? Eu já dei Sim, aula no ensino fundamental e médio e gostei muito, na verdade. Enfim, parei para dar aula na universidade, mas acho um dos trabalhos mais interessantes e relevantes que tem hoje em termos de história, porque, de algum modo, talvez, fora da grande mídia, que informa muito as pessoas, ou, hoje em dia da internet, uma das poucas ocasiões em que as pessoas que não vão ser historiadores, né, ouvem falar dos indígenas é no ensino escolar, no ensino é, médio fundamental. E é claro que aí é um espaço bastante desigual, porque, em geral, na grande mídia, infelizmente, isso também na internet, a internet é um pouco mais variada, né? Mas na televisão, nos documentários, ainda é muito comum o tratamento das populações da história indígena de maneira bastante estereotipada, né? sim, Bastante estereotipada por vários aspectos que já mencionamos aqui, como populações do passado, como populações menos evoluídas, né, como aqueles que não entenderam direito o que os europeus estavam fazendo aqui, ficaram meio paralisados face à conquista. Isso é muito comum ainda na grande mídia, né? E hoje, claro, vista, né, pela sociedade nacional, a população ameríndia como, infelizmente, né, por grande parte da população nacional, como remanescentes desse passado, né, de estágios anteriores da história humana e tal. E isso está muito presente, então, nesses grandes meios de comunicação, na memória, portanto, social mais geral sobre os indígenas, né? Nós, historiadores, não temos o monopólio da memória, nem historiadores, nem lógico. professores de história. A gente tem um papel aí, mas nós não temos o monopólio. Existe uma memória social mais geral sobre os indígenas que é muito problemática, para dizer o mínimo, né? A Lógico. gente está vendo o cenário atual do Brasil, onde esses preconceitos, a gente estava, acho que, tendo avanços nas últimas décadas aí, e a gente está num momento em que a gente está voltando, né? A gente está recrudescendo em termos de estereótipos que estão perdendo pudor. Os índios são realmente, eles são É, vagabundos, não gostam de trabalhar, são populações aí que devem desaparecer, dar lugar, né, a famosa reunião ministerial do Bolsonaro, né, e o ministro do Ambiente, Ricardo Salles, tem que passar a boiada, né? E essa é uma metáfora que foi muito marcante para mim, porque é literalmente transformar esse país num pasto, né? Num pasto com gado, e os indígenas são um obstáculo a isso, né? Então eles têm um papel muito problemático nessa memória nacional, né? Nessa memória mais geral. E a escola é um dos poucos lugares nos quais esses indígenas podem ser tratados de uma outra maneira, né?
no banco escolar, nas escolas não indígenas, digamos assim, né? Estamos falando aqui de uma história indígena para não indígenas, para a população da sociedade nacional. E nesse aspecto, acho que a gente tem avançado muito nos últimos anos, né? Você é um cara bastante conhecedor também do material didático, é um professor que tem muito gosto por isso, eu sei, e sabe que o livro didático melhorou muito no Brasil nos últimos Uhum. anos, tem uma série de problemas, mas a gente tem avançado. Desde 2008, como acho que é bastante conhecido isso também, há uma lei, né, Isso. que obriga que se ensinem conteúdos, né, relacionados à história indígena no ensino médio fundamental. É interessante até notar também que essa lei ela veio depois, né, de uma lei anterior, que eu não lembro exatamente o ano, que era sobre as populações africanas e seus descendentes, né? Então ela foi feita antes, esqueceram dos indígenas de novo, na verdade. Aí alguns anos depois, Opa! vamos, opa, tem os indígenas também, É. vamos colocá-los aí. E isso gerou um panorama interessante, porque é uma demanda por material, uma demanda por estudos. Eu vi o pessoal perguntando aqui no chat sobre cursos de difusão, né? Há uma demanda dos professores que querem justamente se aparelhar para isso no bom sentido. Eles querem justamente se munir, aliás, de ferramentas para tratar dos indígenas, porque eles não tiveram, em geral, isso de maneira relativamente. Eles percebem, os professores, que se formaram há algum tempo mais, ou mesmo mais recentemente, que às vezes não tiveram uma formação adequada nessa área, né, na Sim, sua faculdade de história. Então, eles estão atrás disso para justamente evitar certas armadilhas e certos estereótipos. Como, por exemplo, esse que eu mencionei, que, bom, eu vou tratar dos indígenas antes da chegada dos europeus, o que é uma coisa bem legal de ser feito, o livro didático tem ampliado isso. Mas, no entanto, aí eu produzo um livro didático, um material didático que de alguma maneira fica elogiando os maias, incas e astecas, louvando suas realizações, o que é uma maneira indireta de falar mal dos índios do Brasil. sim. Então lá tem Machu Picchu, tem códice, tem escritura, tem estela, tem cálculo astronômico, tem um monte de coisa, cidades, e no Brasil não. Né, os índios do Brasil optaram por outros caminhos, né, da sua história como sociedade humana, mas não são caminhos inferiores àqueles, porque se a gente acha que os maias são superiores ou foram superiores aos tupis, a gente está, então, de alguma maneira, reforçando certos estereótipos. Às vezes com a É. melhor das intenções, né? Ou seja, se procura, às vezes, ao tratar de maneira bastante mais com mais fôlego de maias, incas e astecas no livro didático, se procura fazer o que eu chamo de uma tentativa de redenção dos povos indígenas todos do continente. É como querer Sim, mostrar, olha, não é só no mundo europeu, não é só na Ásia, não é só no norte da África que teve civilizações com pirâmides, monumentalidade, aqui também teve. Mas aí a gente quer combater um preconceito, um estereótipo e termina por reforçá-lo. Porque aí os povos que não fizeram pirâmides, então esses continuam sendo atrasados ou é. coisa parecida. Então os professores percebem isso, eles estão atentos, mas no entanto eles justamente acho que percebem que eles precisam de cursos, de novos materiais didáticos, eles estão buscando isso. A gente tem feito na Universidade de São Paulo, falando de coisas mais concretas, então, a gente tem feito cursos de difusão e tem tido uma procura muito grande. A gente está realizando, ou melhor, a gente estava realizando antes da pandemia, organizando um ciclo de cursos que iria se chamar Abril Indígena na FEFELESTE, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, o setor lá de Cultura e Extensão Universitária da faculdade ia promover, né, abrir uma chamada para cursos relacionados à história, à cultura dos povos indígenas. E a gente já tinha, eu não me lembro se 9 ou 11 cursos Olha, credenciados, que iriam começar em abril, entre eles cursos de línguas, que as pessoas perguntaram aqui, e cursos de cultura indígena, cursos de história indígena, e com muitos participantes indígenas nesses cursos também. A gente tem olha, que tido legal. bastante, a gente tem procurado justamente tentar um diálogo mais simétrico, né? Porque o ambiente universitário é um ambiente ele é muito intimidador muitas vezes para as populações ameríndias,
que vão ali assistir Sim. uma palestra, estudantes que vão lá hoje Intimidador para fazer. quase todo mundo que não vive É, lá, né? exatamente. Mas nós temos, quer dizer, muitos indígenas fazendo graduação na USP, mestrado, e aí eles conhecem outros indígenas, então a gente tem procurado, né, e eles têm tomado essa iniciativa, né, eles têm nos procurado, pedido esse espaço mais simétrico, e a gente tem tentado estabelecer essa relação com eles, tanto na programação, na montagem desses cursos, quanto em ministrar esses cursos. Então, isso tudo, a gente fez uma edição de alguns desses cursos em 2018, em 2019 não, e agora em 2020 a gente iria repetir de maneira ampliada, mas aí fomos surpreendidos pela pandemia. Talvez a gente vai ter, não sei, um novembro indígena FEFELESTE, ou vai ficar para o abril do ano que vem, infelizmente. Só Deus sabe, né? Mas as coisas estão acontecendo, então se as pessoas ficarem atentas aí no site do SEMA, na página de Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, tem coisa acontecendo. Maravilha. Bom, Edu, super obrigado. Eu ia fazer isso que o Karl Marx, Luana Silva Família pediu, relembrar o site do SEMA, que é usp.br/SEMA, CEMA. É isso, né, Edu? É isso mesmo. De qualquer forma, se você jogar no Google SEMA USP, vai USP chegar lá e aparece a vai. primeira referência. É, e daí você encontra, de fato, é um material imenso que tem por lá, que Aham. dá para ser usado em todos os níveis, para começar o estudo, para usar em sala de aula quando você é professor, etc. Edu, vamos ver, talvez daqui a um tempo a gente repita essa conversa, daí sem interrupção, né, para ela Aham. ficar gravada direitinho, porque um dos problemas de ter travado é que agora o que vai ser salvo é apenas a segunda parte. A Aham. gente não vai conseguir manter. A primeira se perdeu, lógico, Aham. quem viu, mas se perdeu para efeito de gravação, etc. Aham. Então vamos ver se mais para frente, está aparecendo um gato aqui no meu colo, não estranhe, mais para frente a gente volta a conversar. Mas foi sensacional, super obrigado, meu caro, em nome da revista, em nome do departamento, em nome. Essa é a Lira, viu, gente? Essa menina Aham. que está aparecendo aqui é a Lira, que está dando ar da graça nessa live com o Edu. Oi, Lira. E então, super obrigado. E repito para quem não pegou a propaganda no começo da primeira parte, que na semana que vem vamos ter Marielle Japrado falando de história da América Latina, e na outra semana vamos ter Jaime Benchimol, da Fiocruz, Casa de Oswaldo Cruz, falando de epidemias, pandemias, etc. Obrigadíssimo, Edu. Júlio, foi um prazer. Eu estou à disposição quando quiser repetir. Eu adoro falar sobre essas coisas. E fica também a sugestão de vocês talvez convidarem um historiador indígena, alguma coisa assim, daqui a um tempo mais para frente, Grande né? ideia. Uma Vamos. liderança, um sábio indígena. Tem muitas pessoas muito interessantes falando também da história indígena nesse sentido. E parabéns de Maravilha. novo Vamos. pela iniciativa da revista aí, que é muito legal. Essa comissão que não custa lembrar, né? A comissão é a Miriam Donikoff, a Maria Cristina Vicembar, o Zé Geraldo Vince de Moraes, o Miguel Palmeira, o Flávio de Campos e o Francisco Alambert. O Chico estava aí até agora há pouco, Aham, e sempre com o suporte do Jocelyn e do Caetano, que sem eles a revista não existiria. Mas, na verdade, é aham, todo o departamento que dá essa força para a gente e está topando participar, né? As aham. entrevistas até agora reforçaram esse engajamento do departamento. Obrigado, Edu. Obrigado para todo mundo que participou das duas fases, teve paciência na hora que a gente teve que reconectar. E na semana que vem tem mais. Abraço para todo mundo. Abraço, Obrigado, Júlio. Edu. Abraço a todos. De nada.